Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Kleber Moraes, presidente da Schneider Electric no Brasil, sobre inovação e investimentos. Kleber, a gente falou muito no bloco anterior sobre eficiência energética e você falou muito sobre tecnologia. Mas para que isso aconteça, a Schneider deve investir muito em inovação, para trazer novos produtos que proporcionem essa economia. Eu queria que você me falasse um pouco quanto que a empresa investe anualmente em inovação, que tipo de produtos vocês desenvolvem, que tipo de produtos inovadores saíram dos projetistas da Schneider. Carlos, esse é um grande desafio das empresas do que eu chamo a era digital. Ou seja, você trazer inovação como core, por uma questão até de sobrevivência. Então, hoje a Schneider investe algo como 2 bilhões de euros anualmente em desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos, para levar para clientes uma plataforma robusta e para levar inovação no sentido de você melhorar a eficiência dos seus processos. Só um parênteses nesse sentido, junto com isso a gente tem feito várias aquisições de tecnologias que incorporam no nosso portfólio. Como quais, por exemplo? Então, por exemplo, a gente comprou uma empresa recente chamada Aveva, a gente pagou algo como 3 bilhões de libras, a gente comprou... Que faz o quê? O que faz a Aveva? Software de gestão para a indústria de óleo e gás. Então eu controlo todo o processo fabril de uma planta através de software, através de sistemas e através de tecnologia. Então o que a gente tem feito, que vai desde do usuário final, que isso é mais tangível na hora que eu vou fazer algumas coisas básicas. A gente tem desenvolvimento de interruptores no Brasil, que ele vem com alguns produtos para que quando você tecle no interruptor, ele consiga não repassar algum tipo de germe ou ele é antibactericida. Isso é tecnologia que traz um diferencial principalmente para hospitais. Isso não é o topo da inovação, mas isso é inovação atrelada ao negócio. Por trás disso, muito desenvolvimento de software, ou seja, eu controlo plantas, eu posso fazer todo o monitoramento remoto de uma planta. Porque a gente está falando de carro elétrico agora, andando sem o motorista, a Schneider provê tecnologia para que uma planta rode praticamente sozinha, sem precisar ter ninguém. Eu controlo todo o ciclo de produção, eu identifico problemas, eu consigo fazer uma manutenção à distância, eu consigo monitorar pelo meu celular como é que está uma planta em outro país do mundo. Então, tudo isso esses 2 bilhões de inovação que eu trago é para ajudar esses nossos clientes, sempre no que a gente fala, no business to business, ou seja, sempre voltado para a indústria. Muitas vezes um pouco mais distante do consumidor final, mas com certeza presente de maneira muito forte dentro do business to business dessas empresas. Além da Aveva, você ia comentar sobre outra empresa que a Schneider comprou também. Que empresa seria essa? Nós compramos 10, só no Brasil nós compramos 10 empresas nos últimos 10 anos e globalmente nós compramos 100 empresas. 100 empresas 100 nos últimos 10 anos. Então, Como absorver tanta empresa? É complexo. Eu acho que parte da estratégia de uma empresa ser sustentável e sobreviver passa por esse aspecto, que é inovar. Ou seja, eu tenho que fazer uma inovação contínua e para isso eu invisto muito dinheiro e realmente adquirir tecnologias que complementam o meu portfólio e que muitas vezes eu não tive um tempo para desenvolver internamente. Então, isso entra no nosso portfólio. E isso, a gente tem uma máquina tanto de aquisição quanto de incorporação, sempre voltado no nosso core. Então, eu tenho empresas como a Pelco, que você tem câmeras que no Brasil inteiro, por toda a estrada que você passa, você tem uma câmera que está monitorando o transporte, que é uma tecnologia nossa. Você tem tecnologias que a gente compra como uma empresa chamada Stack, que faz toda a parte para varejo. Então, a gente adquiriu um portfólio grande e trabalha na incorporação, muitas vezes colocando dentro do que a gente chama holding Schneider, ou muitas vezes deixando com que a empresa tenha uma marca muito forte e eu deixo essa marca independente. Vocês ficam de olho nas startups? Porque hoje é um mercado, um setor muito fervilhante. Surgem novas startups e surgem empresas comprando startups a cada dia. Como é que vocês estão ligados a esse movimento? Nós temos uma empresa que faz esse trabalho para a Schneider que se chama Aster. Aster é um fundo
onde a Schneider investe nesse fundo, e esse fundo faz a relação com todas as startups. Então a gente tem uma presença muito forte na França, na nossa matriz. A Aster adquiriu empresas, startups, adquiriu não, ela investiu nessas empresas na França. A gente tem um escritório da Aster em Boston, que também faz toda essa ligação com startups, e em Hong Kong. São polos onde a gente tem uma aproximação muito grande com startups e praticamente na China. A Schneider tem uma presença muito forte na China, até porque o mercado industrial na China é muito forte, e a gente tem uma presença histórica na China. E no Brasil, em questão de startups, vocês olham também? No Brasil ainda não. No Brasil ainda não. A gente tem planos de começar a olhar, muitas vezes através de uma Aster, mas isso são planos que a gente ainda tem que aguardar um momento para trazer a Aster para o Brasil, até porque ela está se consolidando em alguns países fora. A Schneider, no último bloco, você até falou de uma fábrica de religadores em Curitiba. Essa fábrica, primeiro eu queria que você me explicasse para quem está assistindo o que é uma fábrica de religadores. Tá bom. E segundo, me contasse um pouco por que essa fábrica se tornou exportadora global, a única fábrica que produz esse produto que é exportado globalmente. Então, quando você pega uma rede elétrica aérea, que é o caso do Brasil e que é o caso de alguns países no mundo, você tem em cada poste, vamos chamar assim, um equipamento que, caso a energia caia ou tenha algum problema técnico após esse religador ou após esse poste, você consiga isolar esse problema técnico e fazer com que a energia percorra por outros caminhos que não impacte uma região muito grande. Então o religador, a inteligência que está por trás desse religador é isso. Eu tive um problema técnico de um raio que impactou alguma parte da rede, eu consigo isolar essa área com problema e consigo fazer com que a disponibilidade energética siga por outros caminhos, vamos chamar assim. Cada poste tem um religador ou não? A maioria dos postes tem um religador para poder fazer o controle. Então, hoje, quando você tem uma disponibilidade energética de 99,9, energia é assim, você só sente falta na hora que você não tem, que ela cai. Então, a infraestrutura das grandes redes energéticas é para isso. Você tem esses religadores que por trás disso tem toda uma inteligência de software para fazer esse roteamento que impacta o tempo menor possível, que ajude também a consertar aquele problema que teve. Então, isso é uma inteligência forte de software junto com um produto específico de hardware, o que a gente chama. E nós estamos desenvolvendo isso no Brasil. Nós temos duas fábricas globais. Uma fábrica na Austrália e uma fábrica em Curitiba. A gente entrou numa competição global para ter uma fábrica só, e essa decisão foi feita por Curitiba. Por quê? Há alguns fatores. Eu acho que existe uma questão da própria base e a rede do Brasil, ou seja, o Brasil é um consumidor grande de religadores globalmente. Qual o tamanho do mercado brasileiro? Eu diria para você que é de alguns bilhões. Alguns bilhões. Só de religador. Só de religador, com software, com toda essa inteligência por trás. Agora, mais do que isso, em função do Brasil ter algumas especificidades da rede, a gente desenvolveu uma inteligência interna de como adaptar esse produto para o mercado local, que foi o diferencial no processo de decisão. Então, hoje, cada uma das empresas que a gente fornece, ela acaba tendo algum tipo de especificidade na rede, uma CEMIG, uma Eletropaulo, uma Electro. Você consegue adaptar para cada uma. Eu consigo adaptar, isso foi uma inteligência única de Brasil. Isso foi o diferencial de trazer essa tecnologia com uma capacidade de inovação e ajudou muito. Ajudou, assim, o volume Brasil, que a gente conversou um pouco, caiu ao longo desse tempo e a exportação veio muito forte. Então, hoje a minha fábrica, essa é uma fábrica que eu estou rodando com 3 turnos, exportando, ajudando o Brasil no conceito de exportação. Você exporta quanto da sua produção? Hoje a gente exporta uns 40%. 40%? A gente exporta 40%. Para quantos países? Eu diria que mais de 30 países. A gente exporta para a Europa, a gente exporta para os Estados Unidos, toda a América Latina. E você consegue adaptar para cada mercado? Eu tenho inteligência para adaptar
para cada mercado. Eu tenho inteligência de fazer com que o produto já saia específico para aquele mercado e faça com que a Schneider ganhe competitividade. São produzidas quantas peças por ano? Quantos religadores por ano essa gente fábrica tem capacidade? Por mês a gente deve estar batendo quase 1.000 máquinas. 1.000 máquinas por mês. É muito, é muito. Agora, isso ajudou na equação de resolver o problema da crise no mercado brasileiro? Quando está ruim aqui, busca o mercado externo. Essa gestão da Schneider por ter muitas fábricas e muitos escritórios em mais de 100 países, como você disse, isso ajuda na hora de fechar a conta? Isso ajuda muito. Isso ajuda. Eu acho que esse é um diferencial da Schneider. Eu acho que o primeiro diferencial é assim: nós estamos no Brasil há 70 anos e nós vamos continuar no Brasil. Então, quando você passa por momentos turbulentos como esse que aconteceu, que nós temos experiência de ter vivido isso na Espanha ou em outros países, o grupo olha de que maneira você consegue ajudar, não só ajudar o país, mas fazer com que aquilo seja sustentável ao longo do tempo. Então, quando você fala que eu tenho um volume que cai numa planta de Curitiba e eu ganho todo um portfólio para exportação, aquilo me ajuda no volume, me ajuda a ganhar eficiência na quantidade de produção, ajuda o país. Acho que a Schneider tem um compromisso com o país muito forte, ela ajuda a gerar emprego, ajuda a gerar inteligência, então com certeza essa é uma preocupação global nossa. E a manter emprego também, né? E a manter emprego. E a manter emprego num cenário onde você passa. O grande aposta que a Schneider faz é a Schneider não está no Brasil para os próximos 2 anos. Muitas vezes a gente olha, eu tive a oportunidade de ir para a França várias vezes e a preocupação nossa, dizendo, poxa, nesse trimestre ou nesse ano, a grande diferença de uma cultura europeia é assim, vamos olhar um cenário de 10 anos. Ninguém tem dúvida globalmente que nos próximos 10 anos o Brasil é um país para se investir. O Brasil tem uma necessidade de infraestrutura energética, o Brasil tem uma necessidade de infraestrutura básica, o Brasil é um país com uma população grande, o Brasil tem valores e instituições fortes. Então, quando você olha num cenário de médio e longo prazo, com certeza é um local para estar. Estaremos. Vamos falar isso no próximo bloco também. Muito obrigado, Kleber. E no próximo bloco, conversaremos sobre o impacto da crise econômica.